Domingo passado eu comecei a série de ministração sobre a união mística com Cristo. Na quarta-feira o seminarista Robson ministrou aqui sobre esse assunto. E hoje eu vou continuar. Eu vou continuar onde eu parei no domingo passado, Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos 8, verso 12. E na quarta-feira também vou falar sobre esse assunto. Esse que é um assunto que é a doutrina mais importante e a mais bela da Escritura. Romanos 8, 12, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes do espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Que o Senhor fale conosco agora, em nome de Jesus. Eu lembrei de uma música sertaneja que eu ouvi há muito tempo atrás, sertaneja bem raiz, certo? Se você aí já tem uma certa idade, você já deve ter ouvido essa música e já deve ter até chorado ouvindo essa música aí, né? Ela é cantada, pelo menos pelo que eu vi, pelo Sérgio Reis. E desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei pensando nisso daqui e hoje ela encaixa no que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler a letra para vocês. Chama Filho Adotivo. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6. E um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante. E para alimentar meus filhos não comi para mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo no asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: Pai, eu vim para te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei e olhei para o céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi o meu filho adotivo que a este velho amparou. O autor dessa música é Sebastião Ferreira da Silva. Foi popularizada pelo Sérgio Reis há uns 40 anos atrás, né? Mas desde a primeira vez que eu ouvi essa letra, eu fiquei pensando, dos 7, só o filho adotivo que
foi cuidar do pai. Por quê? Por quê? Porque o filho adotivo ama mais o pai do que os outros. Porque quem ama, amar é ação. Amar é ação. É servir, é cuidar. E a consciência de ser adotado faz com que ele ame mais. Faz com que ele sirva mais. Faz com que ele se dedique mais. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A consciência de filho amado e adotado por Deus faz com que a gente sirva, que a gente se dedique, que a gente se esforce por Deus. Os outros que não têm essa consciência, às vezes por menosprezar, às vezes por desprezar, não demonstram tanto amor, tanto serviço, tanta disposição. E a minha mensagem hoje, eu quero compartilhar com vocês, é sobre isso. A Bíblia e o apóstolo Paulo, nós ouvimos quarta-feira, que ele fala 90 vezes essa expressão em Cristo. E aqui ele fala sobre a filiação. Deus tem um filho que é igual a ele, em natureza, o DNA, Jesus Cristo. Nós somos criaturas de Deus. Mas Jesus nos representa e nos representou. Tudo o que Jesus fez foi em nosso lugar. E agora, quando a gente crê em Jesus, nós somos adotados na família de Deus e somos feitos filhos iguais a Jesus. Iguais a Jesus. Ele nos representou. Uma boa figura para a representação, que a gente precisa de exemplos práticos, uma boa figura para isso é Davi quando enfrentou Golias. Tinha duas nações em guerra, dois povos, mas para que eles não se matassem, eles escolheram um representante. Quem vencer a batalha, o povo vence a guerra. Então o representante dos filisteus é Golias, e Davi assume a representação de Israel. Se um vencer, o povo vence. Se um perder, o povo perde. Davi representa o povo. E quando ele vence Golias, Israel vence, porque ele representa o povo. Jesus é o representante da humanidade. Assim como o pecado entrou por Adão, a salvação, a redenção, a santificação entrou pelo nosso representante Jesus Cristo. E ele é esse filho, e agora quando você crê, você também é filho adotado. Agora a questão é, muita gente não tem consciência disso. Que se você é filho adotado, você tem todos os direitos do filho. Você tem todos os privilégios. Lá em João diz, a todos quantos receberam, deu a eles o direito de serem feitos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus, diz Paulo. Tudo que é de Cristo é nosso. Agora, para servir a Deus, você recebe essa segurança, essa confiança. O problema é que a igreja, os cristãos, de maneira geral, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que as pessoas vão servir a Deus se você deixá-las com medo. Medo. Se você deixá-las elas inseguras. E aí, a gente acha, se ela ficar com medo de perder a salvação, medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, a gente pensa que se ela ficar com medo, ela vai amar a Deus e servir a Deus. Esse é o erro do cristianismo. Esse é o erro da religião, melhor dizendo. Ela acha que as pessoas vão se dedicar a Deus se tiver com medo. E até um ponto funciona. Porque o medo de ser multado faz você parar no sinal vermelho. Você entendeu? O medo nos ajuda a não fazer o mal. Mas o medo não motiva pessoas a fazerem o bem e serem boas de coração. E aí o que acontece? O que acontece?
Se você ouve essa mensagem aqui, olha, você tem que fazer merecer para você ser filho de Deus. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para você ser salvo, para Deus te aceitar. É outra coisa. Você pode ser filho agora, mas se amanhã você pecar, você não é mais filho não. Você é deserdado. Deus vira as costas para você, o pecado faz separação. Você está fora. E tem gente que acredita que essa mensagem faz a pessoa querer servir a Deus. E ela vive sempre insegura, amedrontada, escravo atemorizado. Quando não é medo de Deus, é medo do inferno. Quando é medo do inferno, é medo do diabo. Mas está sempre inseguro. Essa visão de que, eu sou filho, mas eu posso deixar de ser. Se eu pisar na bola, Deus vai virar as costas para mim. Eu já vi crentes antigos de igreja que falam assim, pastor, eu estou me esforçando para chegar lá, hein? Eu não sei se eu vou chegar lá não. Eu estou numa luta, numa labuta terrível para ir para o céu. Mas eu não sei se eu vou chegar não. E aí a liderança religiosa fala assim, tem que deixar o cara com medo. Porque se ele não tiver com medo, ele não vem na igreja. Ele não vai servir a Deus. Ele tem que ficar com medo. E aí, põe medo no povo. Se você não vir, Deus vai te castigar essa semana. Se você pisar na bola aí, Deus vai frustrar os seus planos. E aí você tem uma geração de crente, de escravos atemorizados, assustados. Aqueles que servem a Deus por medo. Quem serve a Deus por medo é aquele crente que ele tem uma língua que fala mal de todo mundo. Você sabe o crente que fala mal de todo mundo? Sabe por quê? Porque ele está doido para pecar e não peca por medo. Ele fala assim, olha lá, pastor, aquele beberrão lá, aquele beberrão miserável lá, é porque ele está doido para tomar uma gelada. Aí ele fica falando do outro lá. Aquele miserável ali, pastor, olha lá, fica lá pulando a cerca, não sei o que e tal. Aí o crente fica lá, acho que essa vida. Olha lá aquele corrupto ladrão lá, está rico, miserável. Porque está dentro dele. Ele deseja o pecado. Porque ele serve a Deus por medo. Serve a Deus por medo. Muita gente já deixou de frequentar a igreja por esse tipo de mensagem aqui. Estou livre. Porque Deus não está interessado nesse tipo de adoração. Deus não está interessado nessa consciência aflita, apavorada, aterrorizada, amedrontada. Deus busca verdadeiros adoradores, de filhos e herdeiros. Tem várias metáforas para a união mística. Uma dessas é pai e filho, que é o que eu estou falando hoje. Uma outra metáfora principal é o casamento. É o casamento. Preste atenção nisso aqui, você que é casado. O fracasso de todo casamento. Fracasso de todo casamento. Você casa, está lá, aí o seu marido não sabe expressar amor para você. Aí você fica chateada. Aí você fica reclamando com ele. Aí vai, essa mulher está difícil de agradar. Aí ele para de expressar amor, o pouco que ele sabia, ele já não expressa mais. Aí eu acho que ele não me ama mais. Eu já não vou mais ficar fazendo declaração, dar flores, dizer que amo. Ele não me ama. Aí ele fala, essa mulher também não me ama. Aí fecha-se. Cada um no seu canto, cada um no seu lugar. E aí um fica esperando o outro. Eu não vou me entregar para esse homem, eu não vou me entregar para essa mulher. Eu não vou revelar quem eu sou, porque ela não me ama, ele não me ama, aí você vai se fechando. O segredo de todo casamento bem-sucedido é segurança. Segurança. Sua mulher tem que ter certeza que você a ama. Você tem que fazer tudo para que ela saiba que ela é amada. Seu marido também, quando você está num casamento, que você tem segurança, tem confiança. Tem entrega, não tem segredo, não tem mentira, tem transparência. Quando você sabe que o outro te ama, você se dá, você se entrega, você recebe, você vive sem subterfúgios, porque há segurança.
É por isso que a Bíblia nos ensina, e Deus nos ensina, e o Evangelho nos ensina, que Deus quer dar aos seus filhos segurança. Não há amor verdadeiro sem segurança, não há entrega, não há confiança, se você não confia. Como é que você vai se entregar para um Deus que você desconfia dele? Como é que você vai se entregar a um Deus que você acha que Ele está pensando mal para você? Como é que você vai se entregar a um Deus se o amor dele depende do seu desempenho? Um dia Deus te ama, outro dia Deus te odeia. Um dia Deus te abençoa, outro dia Deus te amaldiçoa. Como é que você vai se entregar a um Deus que você não tem segurança? Então o fracasso dos cristãos, o fracasso da igreja cristã, de você ver tantos crentes servindo a Deus, mas sem fruto de vida, porque vivem inseguros, medrosos, como escravos aterrorizados, amedrontados. Ele está sempre com medo, e se eu morrer na hora do pecado, será que eu vou para o inferno, pastor? E aí? Se você ter um ataque cardíaco bem na hora que você xingou um palavrão, esse é um pecadinho, vai um pecadão grande assim. E aí você morreu bem na hora. E aí você vai para o inferno? Como é que você ama um Deus que você está com medo? Como é que você ama um Deus que você vive inseguro? Você percebe isso? Você percebe? É por isso que Paulo está dizendo, você só vence a carne. Você só vence o pecado que tenazmente nos assedia. Você só vence os hábitos arraigados do pecado em nós quando você tem consciência profunda que você é um filho de Deus, que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quando você tem essa segurança inabalável, inviolável, irrevogável. Quando você chega aqui na sequência de Romanos 8, nada no universo, nem fora do universo, nem visível ou invisível, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem você. Nem você está seguro, você não consegue mais pular fora. É assim que você vence o pecado. Agora, se você quiser vencer o pecado, a tentação, com esse negócio, não posso pecar, senão Deus vai me castigar. Não vou pecar, senão vou para o inferno. Ai, meu Deus, e agora? Aí você fica esse crente neurótico, psicótico, vamos tomar um ansiolítico ali para acalmar. Aí você não evangeliza ninguém, você não prega para ninguém. Por quê? Porque uma vida miserável dessa que você tem, quem é que vai querer? Um crente apavorado, amedrontado, nervoso, ansioso, invejoso, quem é que vai querer? Um filho de Deus que é selado pelo Espírito Santo, vê o corrupto ladrão, bilionário, ele olha e fala assim, coitado desse cara. Ele não tem aquilo que eu tenho, que é uma consciência limpa, ele nunca vai ter. O cara vê o outro pecando lá, aprontando, traindo, ele fala assim, coitado desse aí, esse não sabe o que é ter o amor de uma mulher e ser fiel até a morte, que se ele soubesse, ele nunca faria uma besteira dessa. Quem é selado pelo Espírito Santo, vê a turma na esbórnia, fala assim, coitado desses caras, só conhecem esse prazer, se eles conhecessem os prazeres do Espírito, se eles conhecessem os prazeres de Deus, que pena! Você tem dó, você tem compaixão, porque eles não provaram isso que a gente provou, aleluia. Você está entendendo? Aí a vida do crente é bela, é bonita, porque você vive como filho, não como escravo aterrorizado, atemorizado, espantado, nervoso, está sempre com medo, está sempre, não pode, está sempre com essa coisa, porque você não conheceu ainda. Agora veja, Paulo diz que o Espírito Santo testifica no seu espírito, o seu espírito, você tem um espírito, que pode ser chamado do seu coração, o centro do seu ser, ou o centro da sua vontade. Quem você é? O Espírito Santo de Deus, ele vai falar no seu espírito.
que você é filho de Deus. Agora preste atenção nisso aqui. Os puritanos ingleses, os nossos pais que fizeram a confissão de fé de Westminster, eles diziam, isso é uma segunda experiência. Você tem a conversão, você precisa de uma segunda experiência. Antes do pentecostalismo, eles chamavam isso de batismo no Espírito, que era o selo do Espírito, Efésios 1,13. Outros teólogos divergem disso. Mas o que eu quero deixar para você é, se você não tem isso, você não tem. Se eu falar para você hoje aqui, quem hoje, se morrer hoje, vai para o céu, você está na dúvida? Se você não tem prazer, você não tem a segurança, a paz, a tranquilidade, o gozo, você precisa buscar isso, porque isso é uma experiência sobrenatural. É uma experiência do Espírito Santo dentro de você. Aí você recebe. Aí você começa a olhar para Deus, você não olha para Deus mais, oh, terrível. Você não olha para Deus mais como um Deus distante, longínquo, apavorante, assustador. Quando o Espírito fala dentro do seu espírito, você fala, papaizinho, ô papai. Ô meu pai, estou com saudade do teu colo. Ô papai, que saudade do teu abraço. Não tem nada melhor do que os teus braços, meu pai. Você entendeu? Eu sei que muita gente está aqui e nunca teve essa experiência. Você precisava buscar essa experiência. Você precisava buscar essa experiência do Espírito Santo. E aí tudo abre para você. Seus afetos mudam, seus desejos mudam, seus gostos mudam, porque você começa a viver como filho. Você não vive mais como escravo aterrorizado, amedrontado. Pô, hoje é domingo, tem que ir para a igreja, que chato. Não li a Bíblia hoje, vai furar o pneu do meu carro. Não fui lá domingo, por isso que eu fiquei gripado essa semana. Deus castigou. Meu irmão, por isso que a clínica psiquiátrica está cheia de crente. Diz que é o que, eu não sei, mas diz que é o que mais tem é crente lá. Porque é difícil servir um Deus caprichoso assim. É difícil servir um Deus mesquinho assim. O nosso Deus é o Pai de Jesus, que sabe que todo relacionamento profundo é baseado na segurança. Imagine se meus filhos, quando eram pequenos, chegasse para mim, tarde da noite, e falasse, papai, amanhã vai ter café da manhã, papai? Ô filho, não papai, eu não sei, será que vai ter? Será que o senhor vai dar café para a gente? Será que o senhor vai suprir? Imagine se levasse lá o lanche para o seu filho guardasse embaixo da cama o lanche. Filho, você não... papai, eu não sei se vai ter de noite. Vai que o senhor não tem mais, eu estou desconfiado. Eu estou inseguro. Eu não sei se o senhor vai me suprir, vai que o senhor esquece de mim. Você imaginou? É assim que muita gente se relaciona com Deus. Desconfia, duvida. E o que é pior, isso não vence o pecado, irmão. Só vence o pecado quem tem a consciência interior que eu sou filho amado de Deus, eu sou herdeiro de Deus e tudo que é de Cristo é meu. E o tanto de amor que o Pai tem pelo Filho, Ele tem por mim, e em mim Ele tem todo o seu prazer. Isso é que excede todo entendimento. Você entendeu? É esse Deus apaixonante. O Deus Pai de Jesus é apaixonante. Ele é atraente. Ele é fascinante. E Ele tem uma vida exuberante para você. Mas não é uma vida de aparência. Não é aquela vida de, vamos todo mundo sorrindo que está chegando na igreja agora. Não é essa vida não.
Essa vida de, ó, eu sou. Não, não, é a vida da alma, é a vida do Espírito, é a vida de Deus, é a vida que não tem diferença do domingo para segunda, porque você está sempre fluindo no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Dá uma olhada nesse texto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica de todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Nós nascemos de Deus. Nascemos do Espírito, recebemos a semente divina dentro de nós, e agora o Espírito Santo nos conduz a uma vida de justiça e santidade. Você vence o pecado sabendo que você é filho, não vivendo como escravo, não vivendo atemorizado, não vivendo assustado, mas quando você assume, eu sou salvo, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou santificado, eu estou seguro da minha salvação, nada pode tirar a minha salvação, porque ela não está baseada no que eu faço, no meu desempenho, no meu mérito, no meu esforço, nas minhas obras, nada não está baseada nisso, está baseada no que Jesus Cristo fez em meu lugar, e o que Ele fez é completo, é definitivo e é eterno. Eu estou seguro não em mim mesmo, eu estou seguro em Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Aquele que começou a boa obra, há de completar em Cristo Jesus. Essa é a segurança. João Wesley foi um dos maiores avivalistas, um dos maiores homens de Deus nos últimos 300 anos. Poucos homens foram tão usados por Deus quanto João Wesley. Um inglês, presta atenção nessa história, eu vou concluir. O pai dele era pastor. A sua mãe foi uma santa mulher. Poucas mulheres foram tão exemplares quanto Susana Wesley. E o seu pai, um homem, um pastor consagrado. Sua mãe orava com seus filhos, ensinava a Bíblia todo dia. Ele conhecia a Bíblia, ele foi para a faculdade, ele queria servir a Deus. Ele criou um grupo de oração na faculdade, ele e seu irmão Charles Wesley. Eles queriam servir a Deus, ele fez seminário de teologia. Ele foi ordenado pastor. E aí ele foi fazer uma viagem missionária. Ele era inglês, ele foi pregar para os índios norte-americanos. E ele ficou 1 ano e meio lá, 18 meses. E a missão dele foi um fracasso. Um fracasso. Criado na igreja, ensinado na igreja, melhores pais, criado na igreja. O João Wesley tinha um problema. Ele não tinha segurança. Ele escreveu no seu diário quando ele voltou: eu fui para lá para converter os índios. Mas quem é que vai me converter? Quando ele estava voltando do navio,
Teve uma grande tempestade no mar. E tinha um grupo de cristãos que veio da experiência do avivamento, os irmãos morávios, pessoal que hoje é uma região da Alemanha. Os irmãos morávios estavam no navio. Na hora da tempestade, o barco balançou de um lado para o outro assim. O barco vai naufragar. E o Wesley, João Wesley, ficou apavorado, com medo de morrer. E aí ele olhou para os irmãos morávios, e os irmãos morávios estavam cantando e orando, estavam na paz. Filho de pastor, pastor ordenado, teologia a vida inteira na igreja, ele não tinha segurança. Ele voltou arrasado para casa. Um dia, hoje, ele é considerado o pai dos metodistas. Os metodistas comemoram o dia 24 de maio, o dia do coração aquecido. Porque foi no dia 24 de maio que João Wesley foi numa reunião numa casa, e eles estavam lendo um texto que Lutero escreveu sobre a graça, sobre o livro de Romanos, e quando eles liam aquele texto, Wesley diz que aconteceu algo, o coração dele começou a ficar estranhamente aquecido. E pela primeira vez, ele teve a segurança que os pecados dele foram perdoados e pagos, que ele estava salvo em Cristo Jesus, e ele estava seguro na graça de Deus. O coração dele começou a pegar fogo. Sabe o que aconteceu depois? Centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas se converteram através desse homem, quando ele ganhou a consciência que ele era filho de Deus. A Inglaterra foi mudada pelo avivamento wesleyano. Milhões de pessoas foram alcançadas, porque um crente religioso teve uma experiência do Espírito Santo, o Espírito Santo, dando a ele segurança: você é um filho, você não é escravo, você pode viver seguro em mim. E Wesley abriu a boca e mudou tudo na vida dele. Eu queria perguntar para você hoje, com toda sinceridade, você já recebeu esse testemunho interior do Espírito Santo? Você tem segurança que você é um filho amado de Deus? Que não tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, que vai te afastar do amor de Jesus Cristo? Você já teve esse descanso existencial? Essa fruição. Eu sei quem sou. Eu sei quem me guarda. Eu sei quem me cuida. Eu sei quem é o meu Salvador. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Aleluia. Tenho certeza absoluta. Desde quando eu me converti, eu nunca tive medo do inferno, irmãos. E eu oro a Deus para que quando a minha morte chegar, eu possa levantar as mãos e dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está perto o meu encontro do meu Salvador. Você ainda vive com medo de Deus, do inferno, do diabo, da condenação, de maldição, de praga, de gato preto? Você ainda vive com medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quem vive no medo, vive no castigo, não é aperfeiçoado no amor. Deus quer libertar você hoje. Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos. Eu pergunto para você: onde está a tua salvação? Nas suas boas obras, nas suas ofertas, aquilo que você fez? Onde está a tua condenação? No pecado do passado, na sua fraqueza? Deixa eu dizer algo aqui para você hoje. O Espírito de Jesus quer testificar no centro do teu ser que Jesus quer habitar em você.
que o Espírito de Jesus, o Espírito poderoso, o Espírito Santo, fala, segreda no fundo da sua alma, que não importa o que você fez, não importa por onde você passou, não importa que Jesus ama você, que Jesus morreu por você, que Jesus escolheu você, aleluia. O Senhor quer te libertar de todo medo, esse medo que causa ansiedade, preocupação, para você viver no descanso, aleluia. Ô Espírito Santo de Deus, ô Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas aqui ainda com a consciência fragilizada, amedrontada, assustada, traumatizada com a religião, traumatizada com a pregação aterrorizante, assustadora, que não provaram a liberdade dos filhos de Deus, que somos aceitos no amado, somos perdoados em Jesus Cristo, fomos lavados no sangue daquela cruz, que a nossa vida, a nossa carne está crucificada com Cristo, e a vida que agora vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Ô Espírito Santo de Deus, liberta, restaura, renova, testifica, batiza, imerge nessa segurança. Oh Deus, quanta gente assustada, amedrontada, com medo do futuro, com medo disso e daquilo. Oh Pai, oh Espírito Santo, tira todo o medo e faz transbordar o Teu amor, que o Teu amor nos dá segurança. Por isso nós podemos nos entregar aos Teus braços, pois o Senhor é bom, é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não é um Deus caprichoso, mesquinho, egoísta, o Senhor é bom. É o Senhor que define o que é amor e o que é bondade. É o Senhor, e por isso nós nos entregamos a Ti, Senhor. E como aquele filho adotado da música, nós queremos amar e servir mais, porque nós sabemos de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou, e quem o Senhor nos fez em Jesus Cristo. Ajuda-nos a vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Ajuda-nos a vencer o medo, a ansiedade, a consciência frágil. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutarmos da rica herança que Jesus Cristo conquistou para nós. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, hoje e sempre. Amém.